Tema de hoje: até quando você viverá ou vai viver como um escravo? E você fala assim: pastor, eu não sou escravo. Pois é. Teve gente que no passado também falou isso para Jesus. E além de escravos dos seus pecados habituais, também eram escravos da religiosidade. E Jesus, de alguma forma, entenda essa expressão, né, que eu vou usar aqui, tentou tratar a vida destes homens daquela época. Ele tentou. Aos poucos, irmãos, nós permitimos que tomem conta de nossa vida algumas questões que a gente vai abrindo mão do controle, e a gente concorda com algumas convicções que as pessoas têm que são egoístas. Tudo aquilo que a gente recebe ou a gente dispõe, a gente concentra o nosso esforço. Se a gente não tomar cuidado, isso vai acabar tomando o lugar de Deus e vai acabar nos dominando. E quando a gente fala de escravidão, escravo, ele é dominado por alguém ou por algo. Quando a gente fala de escravidão no passado, você deve ter lido, por exemplo, a história do nosso país. Aqui no Brasil houve pessoas que foram escravas, declaradamente escravos. Existem até algumas histórias, né, algumas máximas que se conta desse tempo de escravidão. Por exemplo, uma delas você já deve ter ouvido falar. Isso era um dito popular que mexia com muita gente. Por exemplo, você que é mais velho deve ter ouvido tua mãe falar para você assim: não tome leite e depois coma manga. Por quê? Senão você vai morrer. Já ouviu falar isso? Meu Deus, leite com manga mata? Mata. E por que hoje não mata mais? Você manda fazer um suco no lugar que vende suco, você põe uma manga aí, mistura com leite, ó. Isso aí foi um dito na época dos escravos. Por quê? Os escravos comiam pouco, eles eram pouco alimentados, porque eram escravos. Então, quando eles tinham o seu lugar, segundo consta nessa história paralela, eles pegavam mangas das mangueiras que tinham na época, levavam para comer à noite escondido, ou para comer durante o dia também escondido. E eles pegavam leite das vacas, das cabras, escondido, para também tomar e se alimentar, porque eles não eram bem alimentados. Quando os donos, os patrões, os senhores descobriram, eles lançaram essa máxima: vocês estão comendo manga com... Isso aí mata! Como eles eram totalmente ignorantes acerca disso, eles pararam de comer a manga e de tomar o leite. E isso veio séculos para cá, anos e anos para cá. Da época da minha mãe mesmo, nós tínhamos uma mangueira no fundo de casa lá em Araçatuba. E eu subia na mangueira, porque eu gosto de manga, né? Eu subia na mangueira, aquela bourbon, e ficar a faquinha e jogando para baixo. Minha mãe um dia veio e falou: depois o senhor desce e recolhe tudo, tá? E ficava lá. Mas quando a gente entrava, não toma leite, porque senão você vai morrer. Enfim, no tempo da escravidão, entenda isso, meu irmão, escravidão é a lei do mais forte contra o mais fraco. E o mais fraco, geralmente, ele é inculto, não tem conhecimento, não tem estudo. Então, por não ter conhecimento e estudo, ele se submete ao que colocam sobre ele. Graças a Deus, no Brasil, foi assinada uma lei, a chamada Lei Áurea, né?
Que dia desses, no programa do Ratinho, uma moça, dessas moças, dessa juventude de hoje, que é muito inteligente, disse que foi Dom Pedro que assinou, né? A outra falou que foi o Fernando Henrique, né? Você vê como é que esse povo de hoje é inteligente. Enfim, e os escravos tiveram um pouco mais de liberdade. Se você olhar para a África, se você olhar para alguns países da Ásia, ainda existem escravos até hoje. Aqui no Brasil foi descoberto, tempos atrás, pessoas que viviam escravizadas, inclusive que vinham desses países emergentes aqui da nossa região, da América do Sul, vinham para o Brasil e se submetiam a qualquer coisa. Ou seja, a escravidão é algo que, quando é colocado na vida das pessoas, é porque geralmente essas pessoas, elas não têm condição alguma financeira, elas principalmente não têm conhecimento nenhum, e não têm conhecimento de leis que hoje existem para justamente reger essa questão de escravidão. A escravidão, ela cega as pessoas. Haja visto o povo que foi para o Egito. Vocês lembram? O povo que estava no Egito, Deus ainda falou para Abraão. Deus falou para Abraão, Abraão, olha, você vai ter a tua descendência, fica sossegado, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Só que essa tua descendência vai parar no Egito, e eles vão passar lá 400 anos como escravos. Esse era o desejo de Deus? Lógico que não. Só que povo é povo. Quando eles foram para lá, na época de José, eles tinham um relacionamento com Deus, principalmente José. Foi por causa de José que Deus honrou aquele povo, a Jacó, aos seus irmãos e toda a sua descendência. Só que José morreu, Jacó morreu, os irmãos de José morreram, e o povo é povo foi sendo submetido à escravidão, porque eles não lembravam mais de Deus. Quando lembravam, só lembravam assim, Deus fez uma promessa que um dia ia libertar a gente, só que está passando o tempo e Deus não liberta a gente. E se você ler o texto de Gênesis que trata isso, e também, claro, o livro de Êxodo, você vai ver que o povo, eu repito isso sempre porque é uma máxima, povo é povo. O povo, ao longo do tempo, foi se esquecendo de Deus e foi se submetendo à escravidão. Lembra-se que antes de Moisés ir lá libertá-los, eles eram, segundo o censo da época, em número muito superior aos egípcios. Vamos falar assim, era mais ou menos 5 por 1, 5 hebreus por 1 egípcio. Era mais ou menos essa conta. Porque eles se multiplicavam, porque cresciam. Tanto que Faraó, certa vez, ele fala assim, esse povo, eles estão ficando muito grande, a gente tem que ficar esperto. E mesmo num número menor, eles conseguiam escravizar um número maior. E Deus, claro, com a sua infinita misericórdia, Deus cumpre a sua palavra, Deus foi lá e mandou Moisés, ele foi interventor de Deus, né? Interviu naquela situação. O povo saiu dali feliz, rico, saudável, saiu dali com uma promessa de morar num lugar maravilhoso. Só que, como a gente já estudou aqui nesse ano e em outras ocasiões, povo é povo. O povo saiu dali feliz, com toda a providência de Deus, só que com a mente ainda de escravo, aquele pensamento de escravo. E como é que a gente identifica isso? Só foi chegar perto do Mar Vermelho, e eles olharam para trás e viram um exército. Quando eles viram aquele exército, eles já começaram a cobrar Moisés. Moisés, não tinha lugar para enterrar lá, você quer que a gente morra aqui? Aí veio no pensamento de escravo, eu vou voltar para lá, vou voltar para o Egito. Mas Moisés, através da palavra de Deus, abriu o mar, você sabe da história. O povo atravessou o mar em terra seca,
chegou do outro lado, quando o exército de Faraó entrou junto, as águas se fecharam, o exército morreu, o povo viu aquilo porque Deus tinha falado, nunca mais vocês vão ver o exército do Faraó e tal, porque eu sou Deus e cumpro com a minha palavra, e todo o exército morreu, e o povo glorificou, as irmãs pegaram o tamborim, começaram a tocar tamborim, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, até no outro dia. No outro dia deu sede. Aí eles cobram Moisés. Moisés, vão morrer de sede? Pelo menos no Egito tinha água. Ou seja, eu já falei dessa história aqui. A mente era de escravo. E era tão escravizada a mente deles, que mesmo diante de Deus, numa nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite, mesmo assim esse povo era um povo terrível, destemido, que perdeu uma grande oportunidade de viver um novo tempo na presença de Deus. Dessa geração, só Josué e Caleb, acima de 20 anos, que entraram na terra prometida. Você tem uma ideia como a questão da escravidão leva a mente do homem a viver assim. Ele está na presença de Deus, mas ao mesmo tempo parece que Deus não está presente. Porque mente escrava é uma mente que é voltada para as coisas do mundo. Nós nascemos aqui, nós vivemos aqui, essa questão do mundo está impregnada em nós. Então, esse relacionamento daquele povo com Deus, levou-os, em vez de 40 dias de caminhada, ou de passeio pelo deserto para chegar no lugar, de tanto que eles desobedeceram, de tanto que eles foram ingratos, eles foram castigados a viver 40 anos. Um ano para cada dia que eles andaram ali, desobedeceram a Deus. Ou seja, eu estou tratando essa questão com os irmãos hoje, porque é uma questão séria. Porque esse povo, ele poderia dizer, se eu dissesse para eles hoje, ou se Moisés dissesse para eles, ei, vocês continuam escravos. Provavelmente eles diriam, eu escravo? Não, eu não sou escravo, eu sou livre. Mas tem algumas coisas dentro de vocês que deixam vocês escravos. Como eu disse, Jesus, da mesma forma, quando ele veio, ele libertou N pessoas. Jesus tratou, Jesus curou, Jesus libertou. Enfim, o ministério de Jesus está descrito na palavra. E existem muitas coisas que podem dominar o homem, podem levá-lo a ser um escravo. Eu posso pontuar algumas aqui. Aquelas pessoas que buscam felicidade a todo custo, acaba se tornando um escravo disso, e dominado por isso, e depois acaba frustrado. Aquela beleza física, né? Que hoje em dia as academias estão bombando por aí. Pastor, mas é proibido na academia? Lógico que não, mas toma cuidado, porque na academia é um dos lugares mais terríveis de relacionamento, de pessoas que trocam de relacionamento, de pessoas que conhecem outras pessoas, de pessoas que ficam ali pecando, porque essa é a verdade. Então toma cuidado. Dinheiro, a chamada avareza, a ira, a justiça própria, né? A vingança, até a gula pode transformar essa pessoa num escravo da comida. E é interessante que o apóstolo Pedro, como estudamos semana passada aqui, foi tratado por Cristo. Jesus gastou um pouquinho mais de tempo com Pedro, porque sabia que ele tinha, ele podia dar mais do que ele estava dando. E o apóstolo Pedro, uma vez convertido, uma vez entendido o propósito de Cristo para a vida dele, quando ele estava já no seu ministério, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, acompanha aqui no telão, ele escreveu para o pessoal da época, que claro serve para nós, porque aquele povo estava sendo enganado acerca das coisas de Deus, da palavra de Deus. Haviam homens que estavam mais preocupados em tirar o dinheiro das pessoas do que levá-las a ensinar o caminho dos céus. Então Pedro escreveu assim: estes, prometendo-lhes liberdade,
Eles mesmos são escravos da corrupção. Por quê? Eu trouxe esse texto por causa dessa frase. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Para a gente pensar aqui hoje, o que hoje, porventura, poderia estar dominando a nossa vida? Como eu disse, Jesus veio para tratar isso. Eu quero ler um texto com você que trouxe a Bíblia aí, vamos ler junto, livro de João, capítulo 8, é um texto, alguns versículos aqui, muito conhecido, muito recitados. Mas eu quero me ater ao contexto de João capítulo 8. Deus é bom, e Ele está aqui. João capítulo 8, versículo 31. Antes de ler o 31, entenda o seguinte. Como eu disse, Jesus estava tratando, ensinando. Esses caras começaram, se você ler a partir de João 6, por exemplo, João 6, 53, Jesus falou: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Esses mesmos homens, fariseus, religiosos, eles olham para Jesus e falam assim: quem que é ele para falar um negócio desse? Você acha que nós vamos comer a carne dele, beber o sangue dele? Eles não tinham o mínimo de entendimento, porque eles eram cegos, eles eram escravos da religião. E Jesus veio para justamente tratá-los, e já que eles não queriam ser tratados, pelo menos tratar aqueles que estavam sendo ensinados, porque os que estavam sendo ensinados erroneamente. Tanto que num outro texto, Jesus diz assim: são cegos guiando cegos. E se um cego guiar outro cego, na hora do buraco ele vai acabar caindo. Então Jesus, ele vem tratando, ele vem falando. Capítulo 8, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se, olha a condição, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32, texto muito falado: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí esses que estavam vindo, 33, responderam: olha, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. 35, ele dá um exemplo, ele fala assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. 36, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aí Jesus fala para eles assim, 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. 38, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Aí eles retrucam, eles dizem, respondendo: Abraão é o nosso pai. Aí Jesus olha para eles e fala assim: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. 40, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus, e Abraão não agiu assim. 41, vocês estão tentando fazer, ou vocês estão fazendo, as obras do pai de vocês. Aí eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Aí Jesus, 42, disse-lhe: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. 43, por que a minha linguagem não é clara para vocês?
porque são incapazes de ouvir o que eu digo. 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. 45, no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? 47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Aí Jesus dá algumas declarações acerca de si mesmo. 48, os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Olha que coisa. 49, disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. 50, não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. 51, asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. 52, diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. 53, você é maior do que o nosso pai Abraão, ele morreu, bem como os profetas, quem você pensa que é? 54, respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. 55, vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. 56, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. 57, disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? 58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E tem gente que ainda hoje diz que Jesus não é Senhor, não é Deus. Isso é incrível. 59, desculpe, e o último. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Só até aí. Veja que interessante. Mente escrava. Escrava à religião. Eles tinham os outros pecados que eles cometiam, mas Jesus estava tratando especificamente este, de ser religioso, de se achar melhor que os outros, de se achar porque você tem um pouco de conhecimento, porque você é melhor. Jesus estava tratando isso, e os caras eram tão cegos, tão escravos da religiosidade, que eles queriam matar Jesus, e Jesus sabia disso. Então Jesus está falando para eles, e é interessante isso, que se você ler o contexto do capítulo 9 e tal, capítulo 10, você vai ver que eles continuaram escravos, cegos, mas alguns dos que estavam com eles, que os acompanhavam, se converteram ao Evangelho. É interessante essa questão de escravidão. Se você continuar lendo, não tenho tempo aqui, mas vou sintetizar aqui, capítulo 9, presta atenção, capítulo 9, Jesus está saindo, se escondeu, saiu para não ser apedrejado, seus discípulos foram atrás, e ele continuou pregando a palavra, até encontrar um cego de nascença. Aí os discípulos, por causa dessa religiosidade, tinham uma máxima naquela época: olha, a pessoa que nasceu cega, aconteceu alguma coisa, ou ele pecou, ou os pais pecaram, Deus está castigando. Aí os discípulos perguntam: Jesus, o cara nasceu cego, olha a idade dele, já está grande, quem que pecou, ele ou seus pais? Jesus falou: nem ele, nem seus pais. Essa situação aqui que está acontecendo hoje é para se manifestar a glória de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus.
Jesus pega a saliva, faz uma massinha, põe nos olhos dele e fala, vai se lavar no tanque. Ele foi, se lavou e enxergou. Aí as pessoas começaram a olhar para ele e falar assim, escuta, não era esse cara, aquele cego? Aquele cara cego lá que não tinha nem um negócio no olho direito? E como é que ele está vendo agora? Aí esses fariseus, eles foram até esse cego, vem cá, você é judeu, vem cá, você vai ter que se explicar. Quem curou você? E outra coisa, curaram você no sábado. Olha que coisa. No sábado fizeram isso. Ele falou assim, olha, eu não sei quem curou, eu só sei que chegou um homem, cheio de gente do lado, com muito amor e carinho, ele veio, estendeu a mão, colocou algo nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando, glória a Deus! Mas os caras ficaram inconformados. Aí eles foram chamar os pais, o pai e a mãe. Chamaram eles e falaram, escuta, vocês fazem parte aqui da igreja, né? E eu quero saber o que aconteceu, vocês têm que contar. Aí ele falou, olha, o texto diz no capítulo 9 que eles tinham medo de perder, né, o lugar na igreja, vamos dizer assim. E aí eles falam, olha, o cara já é maior de idade, ele é que sabe, a gente não sabe de nada. Aí chamaram ele de novo, ele falou, cara, eu não sei, foi um homem, e disseram que ele chamava Jesus, ele me curou. Ou seja, essa religiosidade escravizou tanto aqueles homens, mas tanto, que foram eles que no final acabaram entregando Jesus para ser morto e crucificado. Algumas coisas interessantes eu quero tirar desse texto para a nossa vida agora cotidiana. Tem muita gente hoje que continua escravo de religião. Eu já falei aqui, as pessoas falam assim, não, mas Jesus é legal, mas eu tenho a minha religião. Eu entendo a pessoa quando fala assim, eu entendo que ela está dizendo o seguinte, eu não quero mais uma religião. Para ele, Jesus é uma religião. Então eu não quero, eu já tenho a minha religião. E eu já expliquei aqui, tenho explicado ao longo de todos esses anos, Jesus não trouxe uma nova religião. Mesmo porque a própria palavra religião é no verbo religião, trazendo do grego para o português, é religar, é ligar o homem a Deus. Essa é a ideia da religião. Mas transformaram isso em placa de igreja, em dogmas, em doutrinas e tal. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus veio trazer o reino dos céus e mostrar que no reino dos céus as coisas funcionam diferentes. Que o pecado que o homem cometeu desde Adão escraviza. Que a religiosidade, que os outros pecados que as pessoas cometem os escravizam. E Jesus veio para trazer liberdade. Por isso que ele disse, se vocês conhecerem a verdade, e ele é a verdade, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você conhecer a verdade, que é Jesus, você vai entender que você é um escravo. Seja de uma outra religião, seja da religião, seja de qualquer tipo de pecado. E hoje, o que mais a gente tem no mundo de hoje, são escravos do pecado. E Jesus veio justamente para libertar o cativo, e para libertar a minha vida e a tua vida e toda a humanidade. Jesus pagou com o próprio sangue, com a própria vida. O preço foi caro por mim, por você e pela humanidade, mas ele foi lá até o fim e pagou esse preço, e é por isso que hoje nós podemos viver essa liberdade que estamos vivendo aqui. Mas aí as pessoas falam assim, agora eu sou cristão, mas eu não sou mais escravo. Quero pontuar algumas coisas aqui para a gente pensar. Meu irmão, minha irmã, nunca se teve tantos escândalos no meio gospel como se tem hoje. Principalmente relacionado a sexo. Aliás, eu não sei se você sabia, mas a indústria do sexo no mundo
arrecada em torno de 100 bilhões de dólares por ano, com filmes, com revistas, com imagens na internet, com sites. 100 bilhões de dólares por ano. Por conta dessa sexualidade desenfreada que existe hoje, tantos adultérios, fornicação, tanto envolvimento que existe hoje, que está escravizando a pessoa. Eu falei quarta-feira passada para o pessoal do ato, eu falei, você está aqui para ser liberto da escravidão, da bebida, e alguns outros das drogas. Lá fora você é escravo. Você vê como é que Deus é bom? Deus proporcionou para você um lugar que te dá 5 refeições diárias, que te dá um lugar para você dormir, que te dá um lugar para você pensar, e você chega aqui como muitos ficam. Teve um rapaz, por exemplo, ele veio aqui na igreja tempos atrás, ele ficou 10 meses, 10 meses. Eu confesso para os irmãos, nos papos que tenho com o Bob quando eu vou de quarta para lá com ele, eu e o Bob acreditavam que aquele irmão, que ele falou, esse cara vai dar certo. A gente acreditava, pela desenvoltura, pelo trabalho, enfim. O irmão saiu de lá 10 meses depois, brigado com uma outra pessoa, brigou com o pastor Bob, saiu, voltou, e você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que conhece o Evangelho e depois desiste, a situação dele vai ser muito pior. E dá um exemplo, é como o cão que come, vomita, sai para procurar comida melhor, não encontra, vem e come o próprio vômito. Esse rapaz, infelizmente, eu estou falando de uma pessoa que tem uma esposa, que tem 3 filhos, abençoados, uma maravilha. Ele saiu de lá e ele foi, e aí se envolveu com droga, bebida, até que um dia apareceu aqui, conversou com a gente, o pastor Bob veio de onde ele estava, pegou o cara, levou de volta para lá, ele ficou 2 semanas. 2 semanas depois, agora, domingo passado, ele falou, eu não aguento mais isso aqui, eu tenho que ir embora daqui. É que eu não estava lá, que se eu tivesse, eu ia falar assim, então continua sendo escravo do diabo. Porque o cara que usa droga, que usa bebida, o cara que pratica sexo ilícito, ele é um escravo do diabo. Eu sei que é difícil a pessoa ouvir isso, mas é um escravo do diabo. Então vocês que estão aqui, Deus está te dando uma grande oportunidade de vocês saírem dessa escravidão. De Deus trazer, Ele quer trazer liberdade para a vida de vocês. Se vocês quiserem isso, nós vamos orar hoje, para Deus tirar essa escravidão da tua mente, para você sair daqui, voltar para a tua família, e viver uma vida saudável e abençoada. Mas você precisa tomar um posicionamento, você precisa desejar isso. Jesus já fez a parte dele. Trazendo isso no contexto mundial, meus irmãos, tem um dado, já falei aqui, eu gosto de estatística. Em 1965, crianças que nasciam de relacionamentos de adultério, pessoas que não eram casadas, praticavam sexo, aí nascia criança, depois casavam e tal. Em 1955, era 6,5% das crianças que nasciam. Pasmem vocês, século 21, hoje é 60% das crianças que nascem fora do casamento. 60%. Bom, se você pesquisar, você vai ver o que tem de gente que é escravo do sexo, o que tem de gente que é escravo das drogas, escravo da bebida. Irmão, o que tem de gente que é escravo do ódio. Tem gente dentro da igreja que ainda tem ódio no coração. Ele não consegue perdoar. Ele não consegue ir para frente. Ele está sempre voltando para trás.
E o pastor Eliseu deu um exemplo maravilhoso aqui, quinta-feira passada, do pai dele, disse para ele: filho, olha o futuro aqui é o carro tem aqui, ó, o vidro da frente aqui, tá? Você olha o tamanho desse vidro, senta e olha o retrovisor, qual que é maior? Você está olhando para frente, o futuro, porque o retrovisor olha para o passado, ele é muito pequeno, olha para o futuro. Mas tem gente que é escravo do ódio, ele não consegue perdoar, ele não consegue se livrar. Tem gente que é escravo da mentira, tem gente que mente descaradamente, e depois vai na igreja e fala: Senhor, eu te amo, meu Deus, ai, como eu te amo. Mentiroso. Aí ele fala assim: não, mas eu não sou mais escravo. Você é escravo da mentira, você precisa parar de mentir, você precisa parar de enganar os outros. Irmãos, é um assunto sério. Eu sei que vocês estão aí pensando, tem gente que é escravo do trabalho. Jesus falou para tomar cuidado, porque senão seria escravo do dinheiro, que Jesus falou: ou você serve a Deus, ou serve a Mamon, o dinheiro, a riqueza. Você precisa escolher qual dos dois você vai se submeter. E tem gente hoje que é escravo do dinheiro. Ou seja, eu podia estar citando aqui outras coisas que acontecem cotidianamente nas nossas vidas. A escravidão que leva. Mas existe aquela máxima hoje, de igrejas por aí, por São Paulo e pelo mundo afora, agora tem a supergraça de Cristo. A supergraça de Cristo perdoa tudo. E realmente, a graça de Deus que foi revelada em Cristo perdoa. Mas perdoa no momento que você se arrepende e sai dessa vida. Irmão, dá para entender agora por que muita gente que vai na igreja não vai para frente? Dá para entender? Não, eu estou numa prova. Você precisa olhar para dentro de você. Porque talvez, ou provavelmente, você está sendo escravo de alguma coisa. Alguma coisa ainda está prendendo você. E Deus, na sua infinita misericórdia, quer te libertar, quer me libertar. Quer que eu e você realmente possamos levantar a cabeça e falar assim: graças a Deus, eu não sou escravo de nada. Se eu tiver que ser escravo, como diz a Bíblia, eu vou ser de Cristo, ponto. Que mesmo sendo escravo de Cristo, Cristo recompensa, Cristo abençoa, Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo transforma. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o nosso Deus. Então, se eu tiver que ser escravo, eu vou ser escravo dele. Agora, a mente da escravidão, ou a mente do escravo, entenda isso, estou encerrando aqui já. A mente do escravo é assim: ele está numa situação diante de Deus. Por exemplo, lembrei aqui a mulher de Ló. Lembram da mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? Olha, Deus vai destruir essa cidade, porque o que se pratica aqui era sexo homem com homem, mulher com mulher, com animal. Era uma coisa terrível, Sodoma e Gomorra e mais umas outras cidadezinhas. Deus vai destruir isso aqui. Mas como ele tem um carinho, um amor, uma amizade com Abraão, e Ló é sobrinho, os anjos falando: Deus mandou a gente vir aqui tirar vocês daqui, porque enquanto vocês não saírem daqui, esse lugar não vai ser destruído. Tudo bem? Pega as coisas, vamos embora. E a mulher de Ló, ela gostava tanto daquele lugar, estava tão ligada, aquilo escravizou a mente dela, que ela saiu. Eu imagino os anjos pegando no braço dos dois, e o outro anjo pegando nas duas filhas: vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Quando chegou na saída da cidade, falou: vão embora, e não olhem para trás. Aí tá bom, foram embora. De repente está lá a mulher de Ló, e mulher é mulher, né? Se bem que tem homem assim também. Ele não resiste, ela não resistiu. Quando ela virou, morreu, virou estátua. Lá no átrio, eu falei isso, quarta, que tem muita gente que está lá, algumas pessoas que estão lá,
que a gente começa a identificar de ir uma vez por semana, você começa a identificar as pessoas, você vê assim, pô, esse tem potencial para sair daqui, aquele ali precisa de uma atenção maior. E a gente procura, eu pelo menos procuro fazer isso. Quarta-feira passada foi tremendo, glória a Deus, para a glória do Senhor. No final, um dos irmãos lá, que até criou caso no passado, lá tal, ele veio chorando na frente e falou: pastor, eu entendi, eu não quero mais ser escravo, ora por mim, por favor, ora por mim. E eu estendi a mão sobre ele, ele continuou chorando, e chorando, e chorando. Sabe quando você vê aquele choro de pessoa que se arrependeu mesmo? Eu falei: glória a Deus. Porque a palavra de Deus, Jesus disse: se você conhecer a verdade vai te libertar. E Cristo veio para nos libertar. Ele não quer que eu e você sejamos escravos. Ele não quer que eu e você estejamos submetidos ao que se faz, ao que se diz. Não. Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Só que eu e você precisamos fazer algumas escolhas. Eu encerro aqui citando primeiro Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não gosto muito disso, mas pergunta para a pessoa do teu lado assim: meu irmão, você entende isso? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. No contexto aqui, Paulo está falando justamente para as pessoas religiosas da época, que estavam de novo atrás de praticar a religiosidade, de viver segundo a lei, e agora nós estamos naquela época da graça, mas não é porque é a época da graça que agora eu posso fazer o que eu quiser, agora eu tenho mais consciência, e Paulo está falando: não, permaneçam firmes, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, ou seja, não seja escravo de novo, uma vez que Cristo te libertou, seja livre. Romanos capítulo 6, versículo 1, acompanha aqui no telão, ele disse assim para a igreja de Roma: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, presta atenção, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós, diga assim comigo, também nós vivamos uma nova vida. Agora é liberdade, não é mais você continuar sendo escravo. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Aí Paulo diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Aleluia. Versículo 10, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ele falou de Jesus. Versículo 11 ele diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele
como instrumentos de justiça. 14, por quê? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Aleluia. Ainda para a igreja de Roma, só para você ter uma ideia em relação ao assunto de hoje, capítulo 8, versículo 15. Ele disse assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Agora eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Você é filha. Deus veio para nos libertar e nos dar esse entendimento. A igreja de Roma ainda, capítulo 6, versículo 22. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, até quando o pecado terá domínio sobre vós, sobre nós, se é que ele tem? Ah, pastor, mas irmão, não tem mais. A gente tem que olhar para dentro de si agora e entender que se Deus permitiu que a gente estudasse esses textos, essa história, é porque Ele nos ama, Ele tem um plano de salvação para nós, e eu quero ver todos vocês entrando no céu juntamente comigo. Mas algumas coisas nós temos que tomar posicionamento. Eu citei um jovem quarta-feira no átrio. Nessa manhã, Deus continua aqui com a gente. E por mais que você diga assim, pô, é minha vida, tal, é a tua vida. Mas lembre-se que Deus sabe de tudo. Antes da palavra chegar na minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Não adianta se esconder. Meu conselho é a gente abrir o coração hoje diante de Deus. E se você é escravo do ódio, se você ainda não conseguiu liberar perdão, libere perdão hoje. Saia daqui liberto em nome de Jesus. Se você é escravo da mentira, saia daqui liberto dessa escravidão. Você não consegue ficar sem mentir. Para fazer um negócio você precisa mentir. Para com isso. Se você é escravo da bebida, do cigarro, da droga, da religiosidade, hoje é dia de você sair daqui liberto. Porque não adianta nada você entrar essa porta aqui, estar na presença de Deus, sair daqui do mesmo jeito. Não vai tomar o exemplo do povo hebreu. Deus estava com eles de dia, de noite, e eles ainda parecia que Deus não estava com eles. E uma coisa eu tenho plena convicção, irmãos: Deus está aqui nessa manhã. Vamos ficar em pé juntos?